Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra de Deus a todos os irmãos que estão em casa e continuar durante esse período, aproveitando essa chance, a oportunidade que temos de usar essa ferramenta para continuar levando a palavra de Deus aos irmãos. O horário de manhã é o horário de escola dominical, então nós estamos hoje dando um estudo, sendo que é uma sequência. Nós começamos no meio da semana, na quinta-feira, a estudar o livro de Filipenses e queremos continuar também hoje. Você pode estar abrindo a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura, uma parte do texto, e depois a gente vai orar e dar continuidade. Então, abra em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Vou ler. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Vou parar aqui, depois nós continuaremos. Vamos fazer uma oração de Deus a direção sobre esse momento. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse momento. A mim, ó Pai, que tenho essa responsabilidade de transmitir a tua verdade, a tua palavra, que o Senhor possa me ajudar, ó Pai, na transmissão. Aquilo que vou dizer aqui nesta manhã, nesse momento, seja aquilo que está em tua palavra, que não seja os meus pensamentos, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã para nos ensinar, edificar, nos corrigir. O Senhor abençoe cada irmão que está na sua casa nesse momento, cada lar. Abençoa a tua igreja, Pai. Sabemos que são dias um pouco estranhos para a convivência da igreja. Nós muito habituados com nossas reuniões, nossos momentos de comunhão. Estamos privados no momento desses instantes. Isso tem dificultado um pouco o relacionamento nosso, fica muito mais distante. Logo, que o Senhor esteja protegendo cada irmão, que cada um possa estar focado no seu chamado, possa estar dedicando um tempo para falar contigo, ouvir do Senhor, ler a sua palavra, ouvir a tua mensagem, ó Pai. Sabemos que são dias em que há muitas notícias, muitas conversas, e nós não podemos ficar desatualizados das coisas, mas também não podemos deixar de ouvir a tua verdade, nos orientar por ela. Esse é um momento que nós podemos fazer isso, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Tudo aquilo que o Senhor nos diz é importante para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Nos abençoa, Pai, e também aqueles que por algum momento vão ouvir essa verdade, seja da igreja ou não, que o Senhor possa também estar abençoando cada um deles. Assim te rogamos, ó Pai, te pedimos, Senhor, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, vamos continuar. A gente tinha parado no versículo 11, né, do 12 até o final, eu li uma parte. Um dos motivos, com certeza, que Paulo teve para escrever essa carta é porque havia, com certeza, entre os irmãos de Filipos, e eu creio que entre tantos irmãos que conheciam a Paulo em diversos locais onde ele andou, onde ele era conhecido como pregador, como evangelista, né, como alguém um missionário que expandiu o reino de Deus, abrindo muitos trabalhos, muitas igrejas. Então, Filipos também estava ali e estava preocupado, a igreja dos Filipenses, preocupado com Paulo, né? Porque Paulo não era uma pessoa qualquer, era um apóstolo do Senhor, ele era um líder da igreja, né, das igrejas em si, um missionário, e ele estava preso. Então, claro que isso dá um certo receio para os crentes. Se Paulo estaria preso, estava preso, né? Se o líder aconteceu isso com ele, talvez alguns irmãos ficassem um pouco receosos, né, de sair para evangelizar, para pregar, e realmente eram tempos difíceis para viver e pregar o Evangelho. Então, Paulo
procurou encorajar. Nos primeiros momentos ele não tocou nesse assunto, ele desviou um pouco para a ação de graça, reconhecimento do trabalho que os irmãos vinham fazendo, mas daí em diante Paulo tinha que tocar um pouco nesse assunto que é que ele faz agora. Né? Então, como entender o plano de Deus? Como é que essas coisas acontecem? Né? Então, as pessoas sempre perguntam qual é o plano de Deus, o que é que Deus quer da gente, quando alguma coisa difícil, quando alguma situação inesperada e que nos é desfavorável, nos acontece. E também, com certeza, aqueles irmãos deviam estar se perguntando por que Deus permitiu, por que aconteceu isso com Paulo, né? Mas tinha a necessidade de continuar, era um desafio, pregar o Evangelho, e Paulo sabia disso, que, embora preso, a vida continuava, o Evangelho tinha que continuar se expandindo, não é? E aquela igreja, como outras igrejas também, tinham que entender isso e apresentar diante de Deus um testemunho que Deus pudesse usar para que outras pessoas fossem alcançadas, né? Mesmo que Paulo estivesse ainda na prisão. Então vamos ver aqui, a gente dividiu o texto aqui em quatro, para facilitar, em 4 pontos, né, para a gente entender melhor, mas vamos olhar versículo por versículo. Primeiro, versículo 12 e 14, a gente percebe aqui que o Evangelho ele avança, apesar das circunstâncias. É o primeiro momento para a gente pensar. O Evangelho avança, cresce, apesar das circunstâncias. Então, o versículo 12 começa dizendo: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Então, Paulo começa chamando aquele grupo ali de pessoas de irmãos. De fato, eram irmãos. Quando as pessoas creem em Deus, quando Deus alcança uma vida, aquela pessoa começa, então, a fazer parte da família maior, que é a família de Deus. Deus é o nosso Pai, Cristo é o nosso irmão, né, o primogênito, e todos nós que cremos fazemos parte dessa família. Por isso somos irmãos. Independente de estarmos aqui ou ali, aqui perto ou muito longe, em todas as épocas, nós fazemos parte dessa família. Nós somos irmãos. Esse termo realmente vem da convivência familiar, onde nós sabemos que uma família, aquele que afeta um, afeta a outro, né? Porque nós fazemos parte do mesmo grupo, temos comunhão, temos interação, e mesmo que, como eu disse agora, sejamos distantes, mas aquilo que acontece, por exemplo, com o irmão do outro lado do mundo, isso também tem a ver conosco, porque eles são parte da nossa família, da família de Deus. Então, Paulo chama aqueles irmãos ali, aquelas pessoas de irmãos, aqueles crentes ali de irmãos, né? E para mostrar aquela proximidade, né, que havia entre ele, ali preso, e todos os irmãos que estavam em Filipos, e com outros também. E ele então se refere ao seguinte: aquilo que aconteceu a ele, né? Ele fala sobre o que aconteceu a Paulo, né? Aliás, vinha acontecendo a Paulo já desde o tempo, quando Paulo foi chamado, foi dito isso a ele. Cristo falou para Paulo que ele ia aprender o que era sofrer para pregar o Evangelho. E ele, ao longo do tempo, sofreu bastante. Se você ler o livro de Atos, você vai ver as viagens que ele fez, as viagens missionárias chamadas, e em todas elas Paulo sofreu, né? Perseguições, né? Oposições, e resultando até em prisões. Até agora, quando ali ele estava preso, e sabe que depois, posteriormente, chegou até a morrer na prisão, lá em Roma, né? Então, essas coisas, Paulo agora estava dizendo, elas aconteceram, eram realidade, não podia se negar que Paulo estava preso. Mas o que é que Paulo queria dizer? Que aquele acontecimento, aquele seu sofrimento, né, aquele seu aprisionamento, não foi suficiente para barrar o crescimento do Evangelho. E todas essas coisas aconteceram, né, mas elas serviu para progredir, para progressão, né, para o avanço do Evangelho. Parece algo contraditório. Você prender aquela pessoa que era o mais destacado líder, aquele que se destacou entre os missionários, como Paulo mesmo diz, né, que trabalhou bastante, até mais do que alguns outros, né, e de fato esse era o seu chamado, o seu ministério, e ele estava preso. Né? Mas é assim que Paulo diz. Embora preso, o Evangelho continuou e ainda estava crescendo, ainda estava se expandindo. Né? A gente vai pensando sobre isso, pegando lições para nossas vidas. As circunstâncias não afetam o crescimento da igreja, o crescimento da palavra de Deus. Como agora nós estamos vendo umas circunstâncias que impediu de estarmos reunidos, mas não impediu do Evangelho ainda continuar sendo pregado e até se
se expandir. Né? Inclusive a palavra que ele usa aqui, progresso, né, para o progresso do Evangelho, essa palavra ela tem na sua raiz, ela tem um significado interessante, né? Significa cortar. Né? Era um termo usado, por exemplo, um termo até militar, quando o exército ia avançando, ia abrir caminho, e alguns iam na frente e iam cortando o mato, né, a relva, abrindo de fato espaço para que o restante então passasse. Né? Então é nesse sentido. Então, o Evangelho estava desbravando. Paulo era um desbravador. Mas como Paulo estava preso, outros estavam agindo, pregando, e mais uma vez havia progresso, o campo estava sendo desbravado, né, porque alguns estavam indo à frente, o Evangelho estava de fato progredindo. Né? Então, a gente fica ciente também de uma coisa, que Paulo, quando ele falou sobre isso, ele tinha uma certeza muito grande. Ele sabia que a vitória final ia acontecer. As circunstâncias, elas vinham, mas ele tinha de Deus essa certeza que a vitória viria no final. O Evangelho ia prevalecer, o Evangelho ia alcançar. E nós sabemos que Paulo estava certo, porque o Evangelho chegou até nós. Até os nossos dias se espalhou pelo mundo. Não é? Então essa era a ideia de Paulo nesse texto aqui que a gente está lendo no versículo 1. O versículo 12, nós dizemos, versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a chamada guarda pretoriana. Estava lá no pretório. A gente vê essa palavra algumas vezes nos evangelhos, onde estava Pilatos ali reunido, onde o pessoal levou Jesus para apresentar ali o governador, chamava-se pretório. Alguns creem que, quando se refere à guarda pretoriana, porque essa guarda era a guarda do imperador, acham que Paulo estava preso em Roma. Mas, como já falamos, podia ele estar preso em outro local também. Por quê? Porque todo local onde ficava o governador, que representava o Império Romano, era chamado de pretório. E ali existia a guarda pretoriana também. Além disso, até mesmo onde estivesse uma tenda, onde ali houvesse o comandante de uma guarda que representava o Império Romano, ali era também considerada a representação do Império Romano. Ali estava um pretório, né? Ali estavam os guardas pretorianos. Mas claro que essa guarda ela tinha um destaque em relação aos outros, né? Porque ela foi instituída pelo imperador, né? E era ligada a ele, então era muito destacado dizer que Paulo agora estava ali, e aquela guarda que mantinha Paulo preso, responsável por ele, toda ela ficou conhecendo o Evangelho através do apóstolo Paulo. E ele diz, não somente ele, não somente aquela guarda, mas todos os demais, todos ficaram sabendo. Hoje a gente entende muito mais essa questão, o quanto é importante você divulgar, né, o que você tem para apresentar. Pode ser um objeto, uma propaganda, um negócio, pode ser a palavra de Deus. Ela tem que ser divulgada, tem que ser pregada. Né? E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, aquela prisão dele, que parecia algo negativo, tornou-se positivo. Porque a guarda pretoriana, que era algo mais restrito, toda ela ficou sabendo por que ele estava ali, por causa de que ele estava ali. Ao mesmo tempo que isso se espalhou, e todas as pessoas ouviam falar do Evangelho, porque sabiam que Paulo estava preso ali, ele não era um criminoso, ele não tinha feito nada que de fato fosse tão grave em relação às normas, às leis daquele país ou do Império Romano, mas ele pregava uma mensagem nova, ele pregava o Evangelho. O cristianismo então se tornou conhecido por causa da prisão de Paulo. Né? Então Paulo está ressaltando isso, né? Que pelo contrário, ao invés de inibir, isso expandiu. Porque os irmãos continuaram e porque através de Paulo, aquele setor mais interno que nunca ouviria o Evangelho, eles ouviram através de Paulo, e também outras pessoas na cidade, aos redores, todos ficaram sabendo que ali havia um prisioneiro que estava preso pelo aquilo que ele pregava, pelo ensino que ele levava, pelo cristianismo, que era alguma coisa que estava ali começando, era iniciante, né? Um pensamento novo, uma fé nova. Eles passaram então a ter contato por meio da prisão do apóstolo Paulo. Né? Muito bem. O versículo, ainda no versículo 13, ele fala a razão dele estar preso ali por causa de Cristo. Então, isso aí se tornou conhecido. Agora afirmei há pouco tempo. Né? Virou notícia. Né? Você sabe que aquele virou notícia todo mundo fala. Fala nas rodas, em todos os locais da cidade, nos campos. Então, isso divulgou
o Evangelho. Não era o propósito de Paulo nesse sentido, mas era o propósito de Deus. E tentaram barrar de um jeito, mas de outra forma o Evangelho também se tornou conhecido, ouviu falar dele, aguçou a curiosidade das pessoas, digamos assim, abriu um espaço para você pregar o Evangelho. Quando a gente evangeliza, é muito bom, a gente já tem dificuldade de chegar para a pessoa e falar de Cristo, mas é muito bom como ela mesma já pergunta, ela tenta entender, ela faz questionamento, então você responde. Então, o fato de Paulo estar preso, abriu essa oportunidade para as pessoas falarem de Jesus, porque todo mundo queria saber quem é esse Jesus, por que Paulo está ali, o que foi que ele fez, e aí o Evangelho estava sendo divulgado, o Evangelho estava sendo pregado. Né? O versículo 14 diz que os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, com intrepidez. Eles ficaram motivados. É interessante isso. E os irmãos se motivaram quando viram que Paulo não podia dar continuidade. Digamos assim, eles ganharam confiança. Apesar de Paulo não estar ali, eles sabiam que tinha que continuar a obra, sabia porque Paulo estava preso, então eles tinham que fazer. E eles ganharam confiança e eles próprios foram à frente, foram fazendo. Né? Ou seja, era um desafio. Pregar o Evangelho é um desafio. Continuar a obra de alguém que tinha bastante habilidade, tinha um chamado especial, isso não é fácil, de forma alguma. Né? Mas quando você sente que aquilo ali é a vontade de Deus, que aquela obra é de Deus, que Deus vai usar você nas suas limitações, aí você sente confiança, você aceita o desafio. Isso aconteceu com aquela igreja, eles se motivaram. Né? Então, o mover de Deus que existiu ali, mas também o testemunho de Paulo, porque eles viram que Paulo estava preso. Por que ele está preso? Porque está pregando o Evangelho. E quem foi o beneficiário daquela mensagem de Paulo? A igreja de Filipos, entre tantas outras. Né? Então, Paulo estava ali sofrendo por causa do Evangelho, por causa do que ele fez para alcançar aquela igreja, aquelas pessoas ali. Então, eles pensaram, se Paulo está ali, então vamos continuar, vamos ir à frente. Né? E se motivaram, então foram ali com determinação, né? Com ousadia. Paulo disse a Timóteo, Deus não deu o espírito de covardia, né? De forma alguma, mas sim de ousadia. Eles foram ousados, né? Em pregar o Evangelho. É isso que nós precisamos, dessa ousadia para pregar o Evangelho. A gente às vezes fica um pouco acomodado, a gente olha ao nosso redor e vemos que realmente a coisa é difícil, o desafio é grande, mas é grande em todas as épocas, em todos os momentos. Eu sei que há alguns momentos mais que outros, em alguns lugares mais difíceis que outros, mas nunca é fácil você pregar o Evangelho. É a luta espiritual contra o reino das trevas. Precisa não ter determinação, ter ousadia para chegar e fazer a obra, fazer o trabalho de Deus. Então, para a gente pensar nesse primeiro momento aqui, é que as circunstâncias, meus irmãos, mesmo que sejam totalmente adversas, nunca impedirão, ou nunca impediram, a expansão da igreja. Nem impedirão. Né? O exemplo que a gente tem nos dias de hoje são tantos exemplos. Você pode pensar na própria início da igreja, a igreja cresceu sob pressão, oposição, perseguição, como uma forma de impedir que se pregasse o Evangelho, se falasse de Cristo. Isso não deu certo, a igreja continuou crescendo. Ao longo da história da humanidade, a gente viu isso acontecer muitas e muitas vezes. E no nosso tempo agora mais recente, né? A China, por exemplo, né? Notícia agora, nesses dias agora, mas mesmo quando a China passou a ser governada pelo Partido Comunista, né? Houve a perseguição ao Evangelho, aos cristãos. Todos os missionários que estavam na China tiveram que partir, tiveram que ir embora. Os chineses ficaram sem ninguém. Muitos anos sempre foi proibido ter Bíblia, mas a igreja não deixou de crescer na China. Por muitos anos foi a igreja que mais cresceu no mundo, mesmo que fosse proibido. E vemos que ainda hoje é proibido. Esses dias agora a gente viu cenas aí lá na China, o Partido Comunista pressionando o governo para tirar da igreja a sua liberdade. Né? Então, muitas cruzes que estavam colocadas, tanto em igrejas católicas como em igrejas protestantes, igrejas evangélicas, tiveram as suas cruzes retiradas. Né? Eu ouvi uma declaração de um pastor dizendo: fique tranquilo, né? Fique calmo. Né? Não importa se tirou a cruz lá de fora, mas a cruz que está no seu coração, eles não podem tirar. E assim o Evangelho cresceu e ele cresce. Hoje temos um momento dessa pandemia
que nós, como pastores, nos preocupamos com a igreja. Eu me preocupo com a minha igreja, com certeza. Né? A gente está tendo que se ver, a gente fica preocupado se os irmãos estão crescendo espiritualmente, se estão atentos, né? Se estão se acostumando com a vida sem ter a comunhão com os irmãos. Né? Se o inimigo está se aproveitando da fraqueza de um e de outro para arrastar essas pessoas para a distância do Evangelho, a gente se preocupa, com certeza. Mas aí Deus fala nos corações que a obra é dele, né? Ela tem que continuar. E pela experiência que a gente tem como cristão, como crente, como pastor, a gente sabe que às vezes aquela família, aquele irmão, aquela pessoa que você mais gasta tempo com ele, evangelizando, né? Dando espaço para que ele cresça, né? Oferecendo apoio, ajuda, muitas vezes essa pessoa até se afasta de Deus. Então, o fato de estar distante não quer dizer que Deus não esteja cuidando, embora cada um tenha a responsabilidade também para fazer a sua parte, né? Como aquela igreja também teve. Estava Paulo distante, mas eles cumpriram ali o seu propósito. Eu quero dizer o seguinte, que não se preocupe com as circunstâncias. Isso não impede que o Evangelho cresça. Os versículos seguintes, de 15 a 18, o Evangelho avança também. Não importa a motivação de quem prega. Veja aí o que diz aí o versículo 15 diante. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento, porque estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo esteja sendo pregado e por isso me alegro. Então, o que é que Paulo está nos dizendo agora? Né? Que o Evangelho estava sendo pregado. Mesmo na prisão, ele sabia do que aconteceu lá fora. Tá? E a igreja estava pregando e tinha outros pregadores também pregando. Mas Paulo então sabia de que alguns que pregavam o Evangelho o faziam de uma forma não correta. Ele cita aqui dizendo o seguinte, que eles tinham inveja e por rivalidade. Né? A outra versão chama de porfia. Né? Enfim, contendas. Enfim. Havia uma motivação errada para aquelas pessoas pregarem o Evangelho. Né? Então, Paulo coloca isso aqui. Tá? E esses termos que Paulo usa, de inveja, de contenda ou rivalidade, Paulo falou sobre isso aqui lá em Gálatas, capítulo 5. Esses sentimentos que Paulo identificou naquelas pessoas, estava ali naquela lista, obras da carne, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, 21, onde esses termos são citados. Né? Então havia pessoas que tinham inveja. Inveja de quê, né, meus irmãos? Inveja de Paulo. Né? O destaque que Paulo teve quando ensinou, quando pregava o Evangelho, as igrejas que ele fundou, o seu prestígio junto às igrejas. Infelizmente, isso aconteceu. E não eram pessoas que estavam envolvidas com algum tipo de seita, não. Eram pessoas que eram de igrejas, que se converteram, que tinham uma vida que aos outros era de um cristão, mas que despertou naquelas pessoas um sentimento ruim, que não devia existir nos cristãos, que é a inveja, que é a contenda. Isso os motivou a pregar. E eles tinham essa rivalidade com Paulo, né? E começaram a pregar buscando glória, né? Para si mesmos, um reconhecimento perante outros. Então isso aconteceu com aqueles irmãos ali. Também ele fala aqui além da inveja, né, a rivalidade, a contenda, que eles também faziam isso. Paulo já tinha abordado esse assunto quando ele escreveu a carta aos Coríntios, a primeira carta. Paulo disse que ficou sabendo que havia divisões na igreja. Que divisões eram essas? Era como se fossem facções, partidos. O de Paulo, o de Pedro, né? O de Apolo. Tinha um que era o de Cristo. Né? Enfim, cada qual dizia que seguia uma corrente, e isso estava gerando uma discórdia, uma rivalidade, uma contenda entre aqueles irmãos
Porque quando isso acontece, quando as facções se destacam, o que fica evidente é que há uma discordância entre eles. Alguém está achando que é melhor do que o outro, que está fazendo melhor do que o outro, que merece o melhor reconhecimento e atenção do que o outro. E isso não é bom para o Evangelho. Né? Isso não é uma forma correta de pregar o Evangelho. Mas qual era a visão de Paulo? Paulo disse, olha, tem os que fazem assim e tem aqueles que fazem de boa vontade, ou seja, da forma correta, motivação correta. Esses que fazem da forma correta, eles fazem como? Por amor. No outro momento, falando sobre o amor. Não há pregação do Evangelho, vivência do Evangelho, cristianismo sem amor. É o fundamento. Né? E esses irmãos que faziam corretamente, eles faziam baseado no amor. Amor a Deus, né? Amor a Cristo. Eles amavam seu mestre. Né? Mas também tinha o amor a Paulo. Paulo foi o seu fundador das suas igrejas. Era aquele que os aconselhava, aquele que estava lutando pelo Evangelho. Eles amavam o apóstolo Paulo, que estava preso. Então algo tinha que ser feito para que a continuidade seguisse adiante, mesmo com o seu líder preso, porque eles os amavam. E quando você ama alguém, uma boa demonstração de amor por alguém é você valorizar aquilo que a pessoa faz, ou fazia, no caso de Paulo, né? E dar continuidade àquilo que ele fazia. Então, eles amavam Paulo. E é claro que também precisa amar as pessoas, para você se sacrificar, porque pregar o Evangelho nessas circunstâncias era sacrifício, era risco. Então, eles amavam também as pessoas. E porque amavam as pessoas, amavam Paulo, amavam a Deus, amavam a Cristo, então eles faziam isso de boa vontade. Né? Vou dizer aqui, porque reconheciam o fato de Paulo estava ali, Paulo estava pela defesa, né, do Evangelho. O versículo 17 diz, aqueles que pregam a Cristo com uma ambição egoísta, ou seja, o primeiro caso, né, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Infelizmente, é possível que a pessoa anuncie a Cristo, pertença realmente ao rebanho, né? Mas anuncie por motivações que são, digamos, inferiores e que caracterizam obras da carne. Tá? Obras da carne. Às vezes pensamos que essas coisas são coisas dos nossos dias, mas não. É natureza humana. O orgulho está dentro de nós. Paulo e tantos outros escritores bíblicos disseram que a gente tem que matar isso a cada dia. A cada dia. Você tem que lutar consigo mesmo. Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo. Tá? Então todos nós temos isso, de querer se destacar, de ser melhor, de mostrar aquilo que somos, o valor que temos, ou até nos destacar em relação aos outros, ser superior aos outros. A mensagem é muito nisso. De ver os outros como superiores a si mesmo, a questão da humildade, porque a natureza humana tem isso. Né? Então Paulo viu isso, mas o que foi que Paulo concluiu nessa história toda? Né? É que apesar deles fazerem isso dessa forma, né? Mas o que é que importa? O que é que importa? O importante é que o Evangelho está sendo pregado, ou de uma maneira, ou de outra. Por que Paulo disse isso? Não que Paulo aprovasse os erros daquelas pessoas, com certeza não. Mas não os julgava, porque não cabia a Paulo julgar, e sim a Deus. Mas Paulo diz o seguinte, que o que eles pregavam, se era a palavra de Deus, então ela por si só faria a obra. Tá? Ela não volta vazia, ela cumpre o propósito a qual ela é destinada. Então quem ouvisse a verdade, não ia saber a motivação daquela pessoa, mas eu ouvia a palavra de Deus. E Deus tocaria aquele coração, o Espírito de Deus tocaria aquele coração, aquela vida daquela pessoa. Então Paulo reconhece isso. Então o que é que importa? A forma que está sendo pregado. Né? O importante é que eles estão falando de Deus. E com isso eu me alegro, porque o Evangelho estava se expandindo, pessoas estavam conhecendo a Deus. Certo? Enfim, para a gente refletir aqui nesse segundo ponto. A obra de Cristo, meus irmãos, a obra dele, nós dizemos. A obra dele. A igreja, né? A salvação de vidas é do Senhor Jesus Cristo. Essa obra é dele. Nós somos cooperadores. E nesse papel de cooperador, o que é que nos cabe? É pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Ele usa vários tipos de pessoas para isso. Há pessoas que têm um chamado especial para isso. Muito especial é o caso de Paulo. Pessoas que são missionários, são pastores,
tem esse chamado especial, tem essa responsabilidade. Mas nós sabemos que pregar o evangelho é para todo crente. Jesus diz, ide por todo mundo e pregar a toda criatura. Então não é para um, para outro, é para todos nós. Testemunhar de Jesus. Tá? Esse é o nosso papel. Tá? A palavra de Deus, ela sempre cumpre o seu propósito. Prega a palavra, ensina e deixa o resto com Deus. Então não olha para os outros, não julga os outros, faça a sua parte. O versículo 18, final do versículo 18, ele diz que está se alegrando com isso, de fato continuarei alegrado. 19. Pois sei o que me aconteceu, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que eu vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, o terceiro momento aqui é Paulo fala sobre essa questão da vida e da morte em relação a ele. Então, lembrando que quem era Paulo, aquela vida de Paulo, o martirizou muito, ele tinha, claro, com as suas dores. Então, Paulo, a possibilidade da morte, quando você envelhece, você já está reconhecendo que está chegando muito mais perto de cumprir a sua tarefa, é claro que a morte torna algo muito mais em que você precisa refletir e pensar. E era o caso de Paulo. Né? Então, o que Paulo colocou aqui, né, nesse texto? Né? Certo? Ele estava se alegrando e pensou que essa alegria dele, né, que essa manifestação daqueles irmãos que estavam ali orando por ele, trabalhando, intercedendo e com a sua expectativa de ainda fazer algo, ainda Deus libertá-lo ali, ele tinha uma certeza, uma esperança firme de que aquilo ali ia resultar na sua libertação. E nós temos que essa libertação realmente seria ele ficar livre por um tempo daquelas algemas ali daquela prisão. A maioria dos analistas, historiadores, creem que Paulo, de fato, foi libertado, deve ter passado um tempo livre, talvez uns 2 anos, antes de voltar para ser preso, ir para Roma e lá ser morto. Né? Então, Paulo teve esse tempo, que ele continuou o seu ministério, fez algumas coisas que ele tinha em mente para fazer, que precisam ser feitas, antes de Deus chamá-lo em definitivo. Então, Paulo, ele se refere a isso, ele tinha essa expectativa, né? Havia as orações dos irmãos, a intercessão daqueles irmãos por ele, havia a ação do próprio Deus que tinha, com certeza, principalmente interesse em que Paulo ainda desse um tempo na obra, ainda continuasse. Isso Paulo sentia no seu espírito, no seu coração. E ele aguardava, versículo 20, ansiosamente isso, né, esperando que nada seria ele envergonhado. Né? Então, em que sentido Paulo não seria envergonhado? Paulo tinha uma obra, né, extensa que ele havia realizado, e o propósito era, sendo ele solto, continuar. Né? E o que muitas vezes ele abordou, e todos nós que pregamos o Evangelho, que a gente analisa nosso trabalho feito, o trabalho que foi feito, pensa, será que a gente fez certo? Né? Será que não foi em vão? Será que alguma coisa que eu tenho feito está anulando aquilo que eu realizei, as obras que foram feitas? Enfim, Paulo fez essa reflexão e pensou o seguinte: não, em nada serei envergonhado. Quando ele estiver fora, né, ele cria no seu coração que o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida, né, o seu ministério ainda ia continuar. Caso ele fosse solto, tudo faria parte desse propósito de Deus e ele de forma alguma seria envergonhado. Né? Ou seja, a sua corrida não foi em vão. Não foi em vão. E essa é a expectativa que cada um de nós tem ao chegar a um tempo da sua vida de ministério. Olhar para trás e pensar, realmente eu não corri em vão, né? Eu não fui envergonhado, eu não envergonhei o Evangelho. Né? Enquanto eu estou por aqui, Deus vai abrindo mais portas, Deus vai mostrando o trabalho, ou o que eu tenho feito, outra coisa,
Deus vai estar me usando. Essa é a expectativa de quem de fato serve ao Senhor. Né? E aí Paulo, fazendo essa reflexão, ele pensa sobre a vida e a morte. E ele diz, bom, se eu viver, se eu estiver vivo ainda, é Cristo na minha vida. Né? Aí você começa a pensar nas várias coisas que Paulo falou sobre isso, né? Sobre o sacrifício vivo, né? O seu corpo, a sua vida. Né? Então Paulo pensou, se eu estiver vivo, a minha vida é comunhão com Cristo, é fazer a vontade de Deus, é estar em comunhão íntima com meu Deus. Viver é Cristo. Né? Agora, se morrer, é lucro. Em que isso que é lucro para Paulo? Porque morrer é estar com Cristo. Né? Morrer é estar na glória. Morrer é estar diante de Deus. Né? Morrer é estar livre daquelas dores e todos os sofrimentos que Paulo vinha passando. Né? Era o cumprimento de uma promessa que Deus tem para todos nós. E Paulo dizia, se isso acontecer, então, é lucro. Né? Versículo 21. Agora o 22 diz assim, caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Mas a confiança de Paulo, né, que se Deus o deixasse vivo, ainda ele daria frutos. Né? Frutos. E como é importante a gente, como servo de Deus, pensar nisso. Né? O servo de Deus jamais se aposenta. Ele pode até mudar do que ele vem fazendo, mas ele continua servindo ao Senhor. Ele continua produzindo frutos. Até o final da sua vida, essa é a expectativa do cristão. Era isso que Paulo estava dizendo. Se eu for permanecer vivo, darei fruto ainda. Né? Caso continue vivo, terei fruto do meu trabalho. Então, ele disse, se eu for pensar assim, se coubesse ao homem escolher, eu não saberia o que escolher. Ele pensou então. Eu estou pressionado nessas duas coisas, esses dois lados. Eu desejo partir, porque partir é incomparavelmente melhor, estar com Deus. Mas, por outro lado, havia as pessoas que Paulo amava, a obra que ele cuidava, que ele gostava de fazer. Por outro lado, né, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ou seja, Paulo sentia que ele ainda era útil, sentia que a sua presença fazia a diferença na igreja daqueles dias. Então, por causa disso, era importante que ele permanecesse. Versículo 5. Convencido disso, sei que vou permanecer. Então, ele já afirma, agora eu sei que vou permanecer. Deus colocou isso no coração dele e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Então, mais uma vez, Paulo fala disso aqui para aqueles irmãos, olha, eu vou ficar e vou continuar, e mais uma vez a igreja vai dar um avanço, vai crescer, né? Versículo 26, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exaltação de vocês em Cristo transborde por minha causa. É importante Paulo saber que, apesar de ter aquelas oposições que ele citou, a maioria das pessoas reconhecia a importância de Paulo, o amor de Paulo pela igreja, o trabalho que Paulo realizou, e a sua presença alegraria muito aqueles irmãos, exultaria muito os corações daqueles irmãos diante de Deus por causa de Paulo. Então Paulo tinha essa certeza, né? Essa certeza. Agora, para a gente pensar um pouquinho, né? Uma vida, que é uma vida que vale a pena, né? A vida que vale a pena é aquela que você vive para agradar a Deus, para servir as pessoas. Que você aproveite seu tempo, que você sorri, que você ama, né? Que você expressa o seu sentimento, a sua alegria, a sua tristeza. Tá? Você tem comunhão com pessoas, que você serve a Deus e às pessoas. Paulo tinha essa experiência na vida, né? Então, essa é a vida que ele queria continuar vivendo. Se não essa, a glória, né? Ir para Deus. A expectativa dele, no caso de Paulo, era, caso fosse liberto, ainda ter o mesmo entusiasmo e produzir frutos para o Senhor. Quando isso não fosse mais possível, então ele estaria pronto para ir para a glória, né? Para a sua partida. Os versículos finais, versículos 27 a 30, Paulo diz, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, que apenas ouçam o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus.
Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Então agora a palavra é para aquela igreja, para aquelas pessoas. Né? E a palavra é vivendo de maneira digna. Vivendo de maneira digna. Bom, não importa, a mensagem é: não importa o que aconteça. Ia acontecer muita coisa. Naqueles dias aconteceria muitas coisas naqueles irmãos. Eles já estavam sofrendo pressão, perseguição. Hoje nós, passados 2000 anos, sabemos o que aconteceu naquela história. Quantos milhares de cristãos foram mortos? Quantos foram perseguidos, maltratados? Né? Naqueles dias, e se a gente olhar a história da igreja toda, até os dias de hoje, quantas pessoas foram sacrificadas? Quantos morreram? Quantas oposições sofreram? E nos dias de hoje, também. Então, mas o que é a mensagem de Paulo? Não importa o que aconteça, não importa. E vai acontecer. Porque aconteceu com Cristo, aconteceu com Paulo, aconteceu com os irmãos de Filipos, acontece com nós hoje. Mas a mensagem é: não vos deixe intimidar. Não parem de pregar o Evangelho, não parem de ver o Evangelho por conta disso. Porque o inimigo ele vai estar sempre presente, sempre tentando fustigar a igreja, tentando impedir a igreja de continuar, usando as táticas mais diversas possíveis, mas com o mesmo propósito, de intimidar, de parar a igreja, de parar o povo de Deus. Essa pressão que Paulo se refere aqui naqueles dias é a pressão dos nossos dias também. Tá? Ela se estendeu até os dias de hoje. Aqueles irmãos estavam vendo uma pressão muito grande. Tá? Talvez todo dia eles acordassem e pensavam: qual será o nosso desafio de hoje? Né? Quem foi preso? Né? Qual foi a notícia sobre igrejas mais longe que já estão sob pressão? Né? Então, continuar, havia riscos, mas precisava ir adiante, precisava ir além. Então, Paulo diz que esse sofrimento ele já passava, né? E outros passariam também. Mas ele diz o seguinte, versículo 9: pois a vocês foi dado o privilégio não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Às vezes a gente esquece disso. Né? Nós esquecemos disso. Que sofrer por Cristo é um privilégio. De continuar a obra dele é um privilégio. Porque essa é a missão que ele deu a cada um de nós. E fazer o que ele quer que façamos. E fazer a sua vontade para nós. E se por causa disso sofrermos, é um privilégio. Pior é sofrer fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Desobedecendo a Deus. Né? Estando contra Deus. Aí o sofrimento é maior ainda. Né? Muito bem. Viver uma vida que agrada ao Senhor e estar pronto e seguro, se for o caso de partir. Né? Então vamos pensar aqui algumas coisas interessantes para a gente finalizar. Né? Paulo olhando para aquela igreja, eu penso que ele diz o seguinte: muito investimento foi feito na vida daqueles irmãos. Muito. Né? Muitas vidas. Muito tempo foi gasto, né, para edificar uma igreja. E qual é o que se espera disso? Que aqueles irmãos ali cresçam, reconheçam isso, né, que vão adiante, que continuem a obra, porque Paulo não vai permanecer para sempre ali. Então, que eles vão precisar mostrar que o esforço feito por Paulo e tantos outros que com ele estavam naquela sua equipe, né, não foi um esforço em vão. Eles tinham que permanecer firmes, eles tinham que continuar a obra. Essa mensagem, meus irmãos, é para nós hoje. Né? Eu sempre reflito sobre a minha vida como cristão e sei que eu estou aqui hoje porque outros vieram antes de mim. Porque outros pregaram o Evangelho para mim, outros contribuíram para a minha edificação, outros sacrificaram para fazer isso. Então a gente tem que continuar. A gente tem que dar uma oportunidade a outras pessoas crerem, se converterem, crescerem e a obra de Deus então continuar. Para a gente concluir, lembrar o seguinte: que o Evangelho ele nunca pode ser detido. Não foi naqueles dias, não foi no passado recente, não é hoje e nem será no futuro. Ele vai cumprir sempre o seu propósito, porque o Evangelho é de Deus. É algo espiritual que transcende, né? Que vai além do homem. Ele tem que ser pregado. Melhor que seja de boa vontade, né? Por amor. Esse é o propósito de Deus. Que façamos da melhor forma possível. Então ele tem que ser pregado. Por mim, por você também. E a terceira coisa,
como eu vi falando, viver a vida que agrada ao Senhor. Fazer aquilo que agrada ao Senhor. E se eu faço isso, aquilo que agrada ao Senhor, então eu fico preparado, eu fico pronto. Eu não posso dizer como Paulo que eu vou morrer amanhã, que essa reflexão não é aquilo que me cala agora. Eu sei que morrer, do ponto de vista espiritual, ele é melhor. Né? Mas todos nós temos vínculos nessa terra que nós amamos, pessoas que nós queremos conviver mais um tempo, queremos cumprir a obra. Mas o importante é estar pronto. Porque quando Deus chama, a gente está seguro do que nós cremos, do que nós temos feito, do que nós vamos apresentar para Ele. Né? Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Enquanto estou aqui, você está aí, é bom estar com Cristo. E se morrermos, e se formos para outro mundo, fomos chamados por Ele, então estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, né? E que a gente possa, então, cumprir esse propósito. Aquela igreja aprendeu com Paulo, que nós precisamos aprender com ele, aprender com Cristo, aprender com o Espírito de Deus que está nos incomodando nesse momento de pandemia. Ela não vai impedir a expansão do Evangelho. Nós temos que continuar amando a Deus, continuar servindo a Deus e pregando a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Bom dia.